Bem-vindos todos vocês ao WW Especial, é a nossa edição de domingo. É uma hora para a gente pensar, 2023 foi bom? Foi bom? E o que vem em 2024? É o tipo da pauta que dispensa mais explicações. Vamos nós agora aos nossos convidados, os que se arriscam a responder essas duas questões. Se 2023 foi um ano bom e se 2024 será um ano bom. Nós temos três aqui no estúdio na Avenida Paulista, presenciais. Eu começo a apresentação por Murilo de Aragão, advogado, jornalista, cientista político, CEO da Arco Advice Pesquisas, professor adjunto da Columbia University. Murilo, obrigado pela disposição de participar do programa. Temos Zeina Latif, consultora econômica e secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Zeina foi economista-chefe da XP Investimentos e é autora do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Igualmente, obrigado, Zeina, por ter vindo até aqui ao estúdio. Nosso terceiro convidado, Marcos Yank. Marcos é professor sênior de agronegócio do INSPER, coordenador do Centro INSPER Agro Global, é especialista em questões globais do agronegócio e sustentabilidade. Marcos, igualmente, obrigado pela participação aqui no estúdio conosco no WW Especial. Bom, Marcos, agronegócio, setor fundamental da economia. Zeina, consultora econômica, participante quase que em tempo integral do debate público no Brasil sobre políticas econômicas. Murilo de Aragão, conhecido, posso falar personagem em Brasília, cientista político, CEO da Arco Advice, metido em política até o topo da cabeça. O público já percebeu a nossa escolha de convidados, tem três setores importantes. Eu vou ter que fazer vocês conversarem entre si. Quer começar, Murilo? Foi bom para você 2023? Para você, quero dizer, para a política. Olha, para a política foi excelente, porque... Começamos com 8 de janeiro, terminamos com o STF, PGR alinhados com o governo. Pois é, isso aí foi um parque de diversões para o analista político, para o cientista político. A gente viu... Para nós deu um trabalho, Murilo. A gente viu funcionando o semipresidencialismo, né, de coalizão, o governo aprendendo, apanhando, né, até abril, maio, muitas derrotas, começou a negociar melhor com o Congresso e, de certa forma, surpreendeu com os bons resultados para o governo, né? A minha avaliação aí de realidade, não é de mérito, mas a pauta do governo avançou no Congresso, ele termina um ano politicamente melhor do que se esperava. E o país como um todo, também há de se fazer essa menção, nós começamos o ano com perspectivas muito ruins, né, que podia haver desemprego, recessão ou crescimento econômico baixo, mas houve aí um impulso pelo agronegócio, pelos programas sociais, e isso de certa forma ajudou a política também, porque deu uma certa tranquilidade para o presidente Lula e para a sua equipe. Zeina, já engatou, né? A gente não consegue falar de economia sem falar de política e vice-versa. Agora, boa parte dos analistas que eu tenho lido na imprensa diária, parte dessa saída, dessa premissa. Pensávamos que 2023 seria um ano extraordinariamente difícil, na expectativa isso não se cumpriu. É a sua avaliação também? Acho que tivemos algumas boas surpresas, o que não significa que foi mérito do governo. Tem coisas que eu acho que a gente foi carregando, por exemplo, tem essa discussão entre os analistas, entre os economistas, se a retomada de reformas estruturais desde 2016, se isso não está trazendo algum impulso no potencial de crescimento de longo prazo do Brasil. Eu penso que sim. Claro que é difícil a gente medir isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente olha a dinâmica do mercado de trabalho, que mudou a dinâmica de geração de vagas, né, com carteira, dos formalizados, ou mesmo dos conta própria formalizados, com CNPJ, isso muito possivelmente foi fruto das reformas trabalhistas de 17. Então, assim, eu estou citando essa porque essa é onde a gente consegue ter mais informação, para avaliar esse potencial de crescimento e ganhos de produtividade, elas estão sim aparecendo. Então, óbvio que isso foi algo que a gente está carregando, né, dos últimos anos. Tivemos também um ambiente internacional que, apesar de ser desafiador, não foi ruim para o Brasil. Então, a própria acomodação da inflação lá fora, isso ajudou a ter uma volta da inflação aqui também.
um trabalho importante. Volta, você quer dizer redução, desculpa, né? Redução. Um trabalho importante do nosso Banco Central, que também não dá para dizer que é um mérito do governo, porque manteve ali o seu compromisso. O governo passou o ano inteiro xingando o Banco Central. E a inflação no Brasil caiu mais rápido do que no resto do mundo. Então, tem alguns astros aqui que se alinharam que ajudaram nesses resultados um pouco melhores. Não quer dizer que não teve também acertos do governo, mas eu acho que, na maioria desses grandes números da macroeconomia, ainda não é mérito do governo. Na verdade, tem uma inércia ali, né, que a gente se surpreendeu, é verdade, mas que ainda tem muito a ser entregue na política econômica. Marcos, se tornou praticamente, digamos, uma frase surrada, chavão, dizer que o segmento da produção de grãos e proteínas, a agroindústria, o agronegócio, carrega o PIB nas costas. É isso? Eu acho que é assim porque nesses últimos anos foi muito surpreendente, né, a reação do Brasil. Desde a pandemia que desarranjou as cadeias produtivas pelo mundo todo, a questão das guerras, né, começando pela guerra da Ucrânia, que afetou bastante a parte de grãos e de fertilizantes, e agora também essa questão da Argentina ter tido dificuldades, né? A gente fez 100 bilhões de dólares na exportação do agro em 2020, 160 bilhões de dólares no ano passado, o maior número da história, maior safra da história. Fizemos uma safra de 330 milhões de toneladas. Isso tem a ver com preços internacionais bons, né, com a desvalorização cambial que tinha acontecido, e também com ganhos de produtividade e com a capacidade de reação do produtor ao preço bom, né? Então, 2022 foi um ano de safra recorde e ainda de preços muito bons. 2023 já cai um pouco os preços, né? E 2024 agora a gente vai ter algumas dificuldades que estão vindo por aí que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, de fato, foi um período extraordinário na exportação, no crescimento da produtividade, na integração lavoura-pecuária, que hoje cresce 2 milhões de toneladas por ano, ou seja, a agricultura avança sobre áreas de pastos, principalmente pastos degradados, né? Então a gente vê isso acontecendo com muita força. A gente consegue aumentar a produtividade hoje por aumento da produtividade vertical e por integração de sistemas, várias atividades ao mesmo tempo, crescendo sobretudo nas antigas áreas de pasto, que vão se transformando em agricultura. Murilo, logo na sua primeira intervenção, você traçou na linha do tempo uma, digamos, uma postura de termos de evolutiva do governo. Teve que se virar num semipresidencialismo. O nosso ainda tem 2 primeiros ministros, né? Os chefes da Casa Legislativa do Senado e da Casa Legislativa da Câmara. Eu entendi que você detecta o governo sendo capaz de trabalhar diante das circunstâncias. É assim mesmo? O governo está aprendendo ainda, né? Porque, mais um ano já temos o governo. Mas é difícil o governo, principalmente porque ele traz a história, o software de quando foi presidente. O Lula traz esse software de quando ele foi presidente. Ele tinha uma soma de poderes muito grande, ele controlava o orçamento, ele não tinha as forças políticas não eram tão organizadas, as bancadas, como a bancada do agronegócio dos evangélicos, também não era tão organizada. Ou seja, de 2002, 2004, 2005 para cá, o Brasil mudou. E o que se viu é um país onde temos hoje um sistema de governança compartilhada. Lembramos que eu falei isso aqui no início do ano, que eu dizia que não é estilhaçado, eu falava compartilhado, ou seja, hoje o governo é o legislativo muito forte sobre o orçamento, é o executivo, evidente, implantando as políticas, e o judiciário também tomando decisões. Como você sabe, não há nenhuma decisão relevante aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente que não seja questionada no Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, o presidente, inteligentemente, numa manobra tática, se aproxima do Supremo como uma forma de compensar o déficit de poder que ele tem no Legislativo. Agora, essa nova configuração não foi tranquila, principalmente porque a raiz do PT é de um partido hegemônico, de um partido de imposição, né? Ele impõe a sua política, ele impõe as suas ideias e, de repente, ele entra num software que não funciona a imposição. Sim,
Quando ele impôs os decretos de saneamento, foi derrotado pelo Congresso. Quando ele impôs lá os fundos offshore na sua própria proposta, houve uma mudança vinda do Congresso. Quando ele vetou a desoneração da folha, o Congresso vem e derruba. E foi buscar no Supremo a lei das estatais. Exatamente. Então, hoje é um jogo muito mais sofisticado. E que um partido que tem uma tradição hegemônica é obrigado a negociar, a sofisticação da negociação é muito grande. E só para terminar, existe ainda o fato que é um governo de 37 ministérios, há uma coordenação política que é criticada até pelos próprios aliados, e um reconhecimento de que essas agendas de sucesso do governo se deveu, sobretudo, o sucesso da agenda se deveu, sobretudo, à articulação política do Fernando Haddad, que incansavelmente negociou suas pautas no Congresso, né? E com apoio, evidentemente, dos dois primeiros ministros, do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira. Senão não passa nada. Zena, logo na sua primeira intervenção, você também falou da conjunção de astros. Para dar uma ideia à nossa audiência, por que você considera que 2023 excedeu as expectativas? Agora, nesse quadro político, acho que a pergunta que qualquer um se faz é: então quem é que manda na política econômica? Olha, eu, assim, entrar em área que não é minha, mas como economista eu tenho que fazer um mínimo de traçar hipóteses para traçar cenários, enfim. Então, e vice-versa, né? Olha, eu não consigo ver Casa Civil, eu não consigo ver um plano de governo orientado, porque tudo bem, você tem ali tópicos, vamos dizer assim, da política econômica, que estão ali com o ministro Haddad, ele tem ali, enfim, algumas linhas mestras, a gente sabe que é muito em função da questão da receita, mas quando a gente fala em cenário econômico de médio e longo prazo, não pode só olhar o Ministério da Fazenda. A gente está vendo muitas vezes iniciativas que não estão passando pelo crivo do planejamento que tinha aquela bandeira de avaliação de política pública e com gente boa ali. A gente não sabe, pensando em potencial de crescimento de longo prazo, qual é exatamente a agenda do meio ambiente. Qual é exatamente? Como o avanço na questão da educação, que se passou o ano e a gente não tem exatamente o que é essa reforma do ensino médio. A questão da segurança nem preciso falar. Então, assim, eu acho que eu não consigo... E a gente vê muitas iniciativas de ministros que vão contra a agenda econômica. Então, assim, vou tabelar os juros do consignado, passagem mais barata de... Plano de baratear passagens aéreas. Assim, eu não vejo um governo coordenado, com prioridades bem definidas que a sociedade consegue identificar. Não vejo uma Casa Civil pautando temas. Eu acho meio confuso. Daí você tem algumas ilhas de excelência, é isso. Nem sei de excelência, mas que funcionam melhor, vai? Não é novidade, mas vamos pegar, tudo bem. A gente viu esse tipo de problema, por exemplo, no governo Bolsonaro, mas não era assim no governo Temer. Não era mais organizado. A gente sabia qual era o caminho. Marcos, a gente viu esse ano, 2023, uma CPI do MST. O governo começou dividindo o setor da agricultura no Brasil em dois ministérios. Um ministério tradicional e o outro voltado para o que eles chamam de, sei lá, uma forma de encarar o mundo agrícola, criando uma oposição entre a agricultura familiar ou o que seja e o grande negócio ou o que seja a compreensão do governo. Fora toda a agitação política que tem a ver com o marco temporal, a demarcação de terras. Isso tem um peso enorme no agronegócio, do ponto de vista da segurança jurídica, e uma postura do presidente, às vezes, claramente hostil, em relação, sobretudo, ao empreendedor rural, que ele tende a colocar todo num pacote só, dito esses caras apoiaram o Bolsonaro. O governo, em 2023, que impulsos ele manifestou em relação a esse setor? Eu não quero cortar seu raciocínio, eu vou para o intervalo, na volta a gente retoma o programa com você com a palavra. Pessoal, é rápido o nosso intervalo. Até já.
bem-vindos de volta a WW Especial. Querendo saber se o ano foi bom para todo mundo e o que é que vem em 2024. Deixei uma pergunta no ar ao final do último segmento, Marcos Bianchi, que tem a ver com como o governo lidou, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, com o agronegócio. Eu acho que lidou mal, sabe? Porque eu acho que poderia ter pacificado logo no começo, podia ter chamado para conversar, vai fazer uma ação na área ambiental, traz sempre lá para conversar, como aconteceu já no passado. Houve muita confrontação, e eu acho que essas confrontações que você cita, particularmente a do marco temporal, né, que é uma volta ao passado, que cria muita insegurança jurídica, não tendo o marco temporal e abrindo a porta para que se expandam áreas indígenas aqui no Centro-Sul, né? Porque a questão não é lá no Norte, é o que pode acontecer com a segurança aqui no Sul, né? A mesma coisa acontece lá com o MST, onde se maltrata a propriedade privada, no caso da agricultura, como se pudesse invadir, até hoje esse discurso ainda está. Isso só fortaleceu a frente parlamentar, né? O que eu vejo hoje é o agro extremamente unido, em torno dos seus deputados, levando agendas com muito peso, né? Então, eu acho que podia ter tido muito mais cooperação, muito mais aproximação. A divisão dos ministérios é muito nefasta, né? Quando a gente vê que um pedaço da agricultura foi parar lá no meio ambiente, outro pedaço lá na gestão, outro pedaço lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é uma divisão que não faz sentido, porque agronegócio é um conceito que tem 60 anos e quer dizer todos os sistemas integrados de produção de alimentos, fibras, energia, seja vindo de pequena, média ou grande produção, separar isso não faz sentido, né? E muito menos trazer a agenda da reforma agrária de volta. Então, eu acho que foi um ano de muita confrontação, né? Agora, o governo tem que passar outras pautas e vai precisar sempre negociar lá com o setor, né, da agricultura, né? Então, eu acho que o setor ele acaba se fortalecendo na medida em que ele se fortalece politicamente em um momento em que precisa haver negociações. Posso fazer uma Claro, perguntinha, Zena, fica à aproveitar? Esse raciocínio seu, é correto a gente fazer a ponte com que foi o resultado da reforma tributária do IVA, em que o agro saiu numa posição favorável, né? Conseguiu várias concessões ali, né? Eu acho que sim. Eu acho que o agro fez a negociação em cima da cesta básica, em cima das características que ele tem em relação a não pagar tantos impostos na produção agropecuária, mas paga ao longo da cadeia, e ele quis manter esse privilégio e também tem essas isenções que foram feitas para pequenos produtores, essa coisa toda, né? Então, eu acho que faz parte desse processo. E, na verdade, o que faltou aí, no meu entendimento, é mais conversa, sabe? Porque quando a gente vê, mesmo a questão lá do mercado lá de carbono, né, que é um tema super importante para o agro não ter participado, é porque faltou ter mais clareza de como vai ser a implementação dessa lei, né? Por causa dessa situação em que você tem hoje 37 ministérios, 38, e não se conversam entre eles e não há políticas setoriais bem definidas. Volta a questão da Casa Civil, né? A gente não tem coordenação. Ou da própria cabeça do presidente, Murilo. Porque o que o Marcos está apontando é uma desagregação de políticas, ou não há uma união. Deixa eu dar um exemplo prático para você. A questão do marco temporal, por exemplo, é um confronto político de primeira linha entre dois poderes importantes. A gente tem ali o Supremo, que foi acusado formalmente pelo presidente do Congresso em 2023 de extrapolar e legislar, e o Congresso numa rota perigosa, cujo o exemplo do marco temporal talvez seja evidente, mas muitos outros. O que o Lula está fazendo? Olha, o Lula está tentando navegar dentro dessa configuração institucional do Brasil de hoje, que é onde ele tem menos poder, onde ele tem menos poder de articulação, onde ele tem que ceder várias vezes, como cedeu na reforma tributária. Alguns setores foram preservados, outros não foram. No caso até do agronegócio, vale dizer que a escolha do Fávaro como ministro teve o apoio do grande agronegócio. Ou seja, ele deu o Ministério da Agricultura para o agronegócio. O Carlos Fávaro é muito ligado ao Blário Maggi. Aí ele, na ambiguidade que o caracteriza, né, de um ano no cravo, outro na ferradura, ele cria o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, é o seguinte, até foi tema de um artigo que eu escrevi. Esse governo terá como característica
se equilibrar entre medidas populistas e medidas pragmáticas. Porque é nessa mistura que se sustenta a administração do presidente Lula. E ele sabe disso. Então, ele tem um discurso, uma narrativa, às vezes, radical, mas tem um ato pragmático. Ele ataca o Banco Central, mas ele não fez nenhum movimento para acabar com a autonomia do Banco Central. Então, ele equilibra a narrativa, ele conversa com o Roberto Campos nos últimos tempos, eles têm conversas não frequentes, mas existe diálogo. Enfim, então, essa é a tônica do governo. E o Brasil, pela baixa capacidade de reflexão que nós temos, esse tipo de postura funciona muito bem. É que o próprio Bolsonaro também tinha, de misturar as narrativas, ora populista, ora pragmática, e isso vai ser o desafio dele. Mas a tua provocação intelectual é muito relevante, Murilo, no seguinte sentido. Em política fiscal, estamos sendo populistas ou pragmáticos? Olha, a política fiscal está sendo expansionista, a política monetária é retracionária. Mas essa não é governo. Não é governo, mas ele sabe disso. E, nesse sentido, ele usa dessa ambiguidade até para avançar mas aí vai a pergunta com as agendas. Mas aí vai a pergunta para a economista. Em termos de política fiscal, 2023 foi um ano populista ou pragmático? Acho que uma mistura, acho que essas coisas se misturam. Pragmático não no sentido que às vezes as pessoas imaginam, que é de fazer a coisa certa, mas de, a cada momento, a cada circunstância, o presidente tomar decisões para acomodar interesse. Então, vamos pensar o seguinte, existe uma pressão enorme dentro do governo, fora do governo, para aumentar gastos, para aumentar renúncias tributárias. Existe. Não é um governo que abraça a pauta de ajuste fiscal do lado das despesas. Não teria... Essa foi a característica de 2023. E aí que se mistura pragmatismo com populismo. Acho que essas coisas misturam aqui, porque o Lula tem que atender a determinadas demandas de grupos ali que fazem parte do governo. E aí, obviamente, restou buscar brechas do lado de aumento de arrecadação. Agora... E, inclusive, isso, claro, no curto prazo, isso foi um dos fatores, inclusive, para impulsionar a economia. A gente olha ali, quando olha... A expansão do gasto público. Isso, quando a gente olha os dados do PIB no acumulado até o terceiro trimestre, que é o que a gente tem aumento de consumo, mesmo com as condições tão difíceis, de endividamento, dívidas em atraso, o pagamento de serviço da dívida corroendo boa parte do orçamento, ou parte importante do orçamento das famílias. Mesmo assim, o consumo expandiu por causa das políticas fiscais, as transferências de renda, o ajuste do salário mínimo mais forte. Então, é claro que isso tem implicações, ainda que seja não é uma estratégia que se sustenta, Mas, enfim, acho que foi uma resposta para essas circunstâncias. E lembrando, o que eu vou falar é meio óbvio, mas essas agendas de ajuste do lado dos gastos, para conter o crescimento de gasto obrigatório, não é o Congresso que vai fazer. Isso precisa ter a liderança do governo. A notícia ruim não vai ser do Congresso. O que eu acho até, o Congresso acaba... criou muitas despesas e benefícios esse ano, nessa linha de um poder legislativo mais forte, de maior enfraquecimento relativamente ao executivo. E eu acho até injusto, porque na hora que fere lei de responsabilidade fiscal e na hora que a inflação sobe, quem sofre é o executivo, não é o legislativo que criou despesas novas e benefícios novos. Mas, enfim, eu vejo o Lula procurando equilibrar. De um lado, não pode descambar o fiscal, não pode ser governo Dilma, não pode, Então, o lado do pragmatismo é isso, mas, por outro lado, sem ajuste, pensando em rever os gastos públicos. Marcos, particularmente na área na qual você atua, a gente viu um cenário internacional no qual o Brasil teria sido, em 2023, o grande protagonista. Nós estamos falando da transição energética, estamos falando das mudanças climáticas e estamos falando do Brasil como superpotência na produção de alimentos. O governo soube entender esse cenário e atuou em que direção em 2023? Olha, eu acho que esse cenário independe do governo, sabe? Eu acho que o que a gente viu foi 2020 a 2022,
com a puxada de preços que aconteceu, né? O Brasil reagindo maravilhosamente bem. Lembro mais uma vez que a Argentina teve enormes dificuldades, então a Argentina deixou de produzir 30 milhões de toneladas de grãos, o Brasil que fez isso no lugar da Argentina. Agora, 24 volta, né? A gente vê que a Argentina está indo bem, a safra, o sul está indo bem e o norte que está tendo problema, principalmente lá do Mato Grosso para cima, né? E realmente já com preços mais baixos. Então foram 3 anos de preços muito bons, que nós expandimos a participação no mundo inteiro. A China continua firme para agronegócio, porque a China está hoje crescendo menos, está perdendo a população, mas em agro ela continua demandando basicamente o que já vinha comprando. O Brasil conseguiu novos mercados, né, seja lá no Oriente Médio, com Irã e Arábia Saudita, curiosamente, seja lá na Ásia, lá no sudeste da Ásia, mesmo no sul da Ásia cresceu a exportação para a Índia, né? Então a gente vai continuar crescendo com o mundo nessa área. Eu acho que existe aí algumas perspectivas ainda muito boas da gente conseguir diversificar a nossa pauta, fazer mais produtos. A gente tem esse potencial grande lá de crescimento que vai continuar se manifestando. Agora, muito pouco disso depende de governo, né? Isso aí é basicamente fruto do mercado, da competição, lá dos preços relativos, né? Da nossa eficiência. O governo hoje, a parte mais importante para aquilo que se refere à exportação, lembrando que 50% do que a gente vende é agro, é o governo fazer o trabalho de acesso a mercados, né? Conseguir abrir países que estão fechados, cuidar da questão sanitária, né? Que pode ser um grande problema. Nós temos algumas doenças que estão aí perto da gente, a questão lá, por exemplo, lá da gripe aviária, lá da peste suína, que estão aqui perto. Então a gente precisa realmente cuidar muito para manter a sanidade, para manter a competitividade, para melhorar a logística, que é outro ponto super importante, né? A gente tem visto essa mudança lá dos modais muito intensa acontecendo em direção a trens, a hidrovias, mas eu acho que o agro hoje, no geral, é menos dependente da política pública e mais ligado ao que se passa lá fora. E lá fora a gente continua tendo ainda um ciclo muito positivo, inclusive por conta dessas outras crises que acabaram afetando a Rússia, a Ucrânia e outros, geopolítica, né? A parte geopolítica. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, aí no último segmento do programa, aí sim, vamos olhar para 2024, o que é que vocês estão ou se arriscam a antecipar para 2024. Nosso intervalo é super rápido, pessoal, até já. Bem-vindos de volta ao WW Especial edição de domingo. 2023 a gente olhou nos 2 primeiros segmentos do programa. O terceiro segmento, Murilo, começando por você, é dedicado ao que vem aí, 2024. E eu usei a palavra se arriscar. Eu, como jornalista, me arrisco e acerto pouco. Os jornalistas, em geral, acertam muito pouco. Eu lembro de um livro famoso, do Super Forecaster. Você lembra, né, Zé? Lembro. Que dizia que um chimpanzé atirando dardos na parede acertava mais do que jornalistas de televisão prevendo o preço do petróleo. Então Ainda bem que você não falou dos economistas aqui. Os economistas, eu preferi me ofender do que a você. Então, assim, a capacidade preditiva é baixa. Você se arrisca, Murilo, a prever política em 2024? Tem ano de eleição municipal. Olha, o papel do analista político é tentar olhar o futuro, né? E existe um ditado árabe que diz que aquele que prevê o futuro mente mesmo quando acerta, né? Então, é a situação do analista político. Agora, eu olho a partir dos desafios que o mundo institucional vai enfrentar. Então, nós temos, de início, o debate sobre a reforma tributária, com 3 ou 4 projetos de lei que são muito importantes. Em um ano curto, é um ano de 9 meses, né? Porque um ano político de 9 meses. Esse ano político de 9 meses vai trazer conflito na base política do governo, porque aliados em Brasília são adversários nas capitais. E como os partidos políticos hoje têm uma agenda própria, eles estão interessados na eleição municipal. Eles não estão querendo eleger o presidente da República. Eles sabem que um candidato a presidente da República é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas ter uma bancada forte começa na eleição municipal. Então a eleição municipal vai desafiar o governo
a pacificar a relação de aliados que são aliados no governo no nível federal, mas são adversários no municipal. Eu tomo o exemplo de São Paulo. Aqui você tem Ricardo Nunes e MDB. MDB está lá em Brasília, no governo. Aí você tem o Boulos, que é do Lula. E tem a Tabata Amaral, que está na base do governo também, do Geraldo Alckmin. Não é? Então, esse é um problema. Aí você tem lá em Maceió, Arthur Lira e Renan Calheiros disputando poder. Tem no Amapá, eu estou dando alguns exemplos, o Randolfo Rodrigues e Davi Alcolumbre. Então, isso é um tremendo desafio para o governo. O terceiro desafio é a sucessão do Banco Central, porque acaba o mandato de Roberto Campos no final do ano. Então, o governo vai ter que apresentar uma solução que seja politicamente palatável e mercadologicamente palatável. Isso é um desafio, porque vai haver uma grande briga dos setores mais ideológicos e dos setores mais pragmáticos do governo. E, por fim, o que é extremamente importante é a eleição dos novos primeiros ministros em fevereiro de 2025. Ora, a eleição começará este ano. Quer dizer, a partir de meados do ano, os candidatos à presidência da Câmara e do Senado vão estar em campanha. E é um período em que o período seguinte dos 2 anos é o período da eleição presidencial. Então, Lula tem o maior interesse de ter aliados administrando a casa. Então, são desafios imensos que vão ter no que vem, com uma economia que não deve funcionar tão bem. As perspectivas são de um crescimento, CNI diz 1,7, o CEPAL diz 1,6, o governo acha que é 2. Ou seja, se a economia não for bem, se a sensação térmica não for bem, causará um fenômeno que eu intitulo, que é a inflação política. O que é a inflação política? É o aumento do custo político de apoio. E com a inflação política, você tem que pagar mais caro para ter apoio. Zena, cai no teu colo dizer como é que você acha que a economia vai performar. Eu queria que você incluísse no seu raciocínio a recém-aprovada reforma tributária. Claro. Esse é a regulamentação, que não vão ser, acho que 4, né, projetos de lei, enfim, acho que é o grande tema da agenda. Não sei o quanto o calendário mais curto pode atrapalhar, então esse é um fator de preocupação. O que eu vejo de alento nessa questão da regulamentação da reforma tributária é que, assim, da mesma forma que ela nasceu do setor privado, então eu vejo muitos especialistas ali debruçados, preocupados em garantir a qualidade dessa regulamentação. Quer dizer, garantir que vai ser realmente o IBS, CBS, IBS, impostos siameses, iguaizinhos, evitar, ter um bom funcionamento da devolução de créditos, enfim, a lista é técnica aqui. Então, eu acho assim, preocupa que vai ser um ano mais tumultuado na política, mas esse é o grande tema, porque se a gente estivesse falando, nossa, precisa aprovar outra reforma da Previdência, essas coisas, ainda que precise, né, não está no radar. Né? Então, por esse aspecto, não é que assim, puxa, vai ser um ano difícil, não vai sair nada da agenda do governo. Que agenda do governo? Né? Claro que tem as medidas de aumento de arrecadação, mas que nem sempre são a decisão também mais sábia. Né? Eu acho que, assim, do lado dessa questão de agenda de recuperar a base tributária, qualquer que seja o nome, me preocupa mexer em vários peões, em vários fatores do nosso sistema tributário ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um fator que foi um destaque negativo, tem sido um destaque negativo esse ano, no PIB, é a queda de investimentos. Foi terrível. Os números são muito ruins. Os números são ruins. Caiu demais. Tinha uma tendência de muito recuperação. Muito abaixo do mínimo. Quando acumula os 3 meses, dá uma queda de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Acho que uma parte... investimento direto estrangeiro. Também um dos piores resultados. Vai tudo junto, é o mesmo pacote. Uma parte pode ser apenas a acomodação do agro, e, portanto, é conjuntural. Né? Mas eu acho que pode ser já uma certa... assim, vamos aguardar para ver os desdobramentos do ponto de vista de tributação para tomar a decisão de investimento, porque é uma variável importante, você vai, né? Então, enfim, tem essas preocupações. Agora, de uma forma geral, eu acho que, ainda que vários vetores
vão reforçar a desaceleração da economia. Bem ou mal ainda tem efeito do aperto monetário, tem a questão do agro, que o Marcos já colocou aqui, a acomodação, provavelmente não vai repetir o que foi este ano. Por outro lado, você tem uma inflação bem comportada, a inflação das classes populares, por hora, mais baixa por causa de alimentos do que do restante da sociedade ou dos grupos mais privilegiados. E esse aperto no crédito, quer dizer, que eu comentei, né? A gente tem as classes médias ali muito endividadas, muito inadimplentes em relação, quando a gente pega a inadimplência como proporção da renda das famílias, são patamares recordes, mas as famílias já estão ajustando. Então, tem alguns indicadores que mostram que, assim, olha, tá com cara que o pior está passando. O uso desculpa a coisa meio detalhista aqui, mas o uso de cheque especial diminuindo, o uso de cartão parcelado diminuindo, os próprios atrasos na conta, os números que a gente vê de inadimplência, tá com cara que o pior está passando. Isso pode ajudar muito, né, a manter ali alguma resiliência no consumo. E eventualmente trazer juro para um dígito? Eu acho que é o cenário mais provável. O problema é que esse um dígito, quer dizer, hoje a gente tem o consenso de mercado para o ano que vem, a Selic em 9,5. É um patamar muito alto. Vamos lembrar que na passagem do governo Temer para o Bolsonaro era 6,5 a Selic, nem tinha aprovado ainda a reforma da Previdência. Mas o meu ponto é o seguinte, olha, não dá para esperar um número de PIB como foi. É improvável um número de PIB como está sendo 2023, é verdade, porque tem, como eu disse, tem os vetores puxando para baixo, mas tampouco é um quadro desesperador. Se eu tiver que dar um palpite, Murilo, eu acho que o Lula consegue ter um quadro ainda confortável na política. Mercado de trabalho tem uma resiliência muito importante que também compõe esse quadro. Marcos, para encerrar o programa, o que vai ser o agro 2024? Olha, eu acho que a gente teve 3 anos muito bons, 20, 21, 22. 23 já é um freio de arrumação, principalmente com a queda dos preços que aconteceram, né? Aqueles preços altos lá de 22 acabaram caindo muito. 23, o que a gente está vendo aqui é uma situação ainda de grande dúvida em relação ao tamanho da safra, porque agora nós estamos numa fase de El Niño novamente, que é uma fase que dá problemas lá no norte do país. Nós vimos a questão da falta de chuvas lá na Amazônia, mas também afeta a região do Mato Piba e do Mato Grosso. E há muita incerteza sobre o tamanho da safra do Mato Grosso nesse momento, principalmente a safra de milho, que vai ser plantada agora a partir lá de janeiro, que já está um pouco atrasada, porque a soja atrasou e porque o produtor também está usando menos insumos. Então eu acho que há uma questão aí importante. Não deve repetir a mesma safra que nós tivemos em 23, agora lá para 24. Mas eu acho assim, tirando esse fator, a acomodação não significa que o produtor vai deixar de produzir. O produtor vai continuar avançando. Eu acho que os mercados continuarão firmes, né? O que eu diria que é uma atenção grande de 24 é o que vai acontecer nas eleições americanas e a eventual vinda lá do Trump. Teu olhar está mais para o lado geopolítico global? Eu acho que está sim, porque eu acho que o agro hoje, no vetor dinâmico dele, é a exportação, né? O mercado interno, há bastante tempo, ele realmente cresce pouco, né? E o que a gente tem visto é que quando existe uma onda que vem de fora para dentro, como aconteceu 20 a 22, o agro ele consegue reagir muito rápido e ele vai embora, quer dizer, e na hora que vai embora, depois tem que voltar para trás para se arrumar, né? O que aconteceu em 22 foi um desarranjo lá dos preços relativos imenso dentro do agro, que 23 já faz algum freio de arrumação e 24 também deve fazer um pouco, né? Então a gente está vendo agora 2 anos que vão compensar os 3 anos anteriores, onde houve muito entusiasmo. Agora, eu acho que o agro vai continuar sendo o motor desse setor que é dinâmico, que é exportador. A gente tem muito potencial ainda para conseguir crescer no mundo nessa área. Pessoal, muito obrigado pela disposição de vocês de se arriscarem a fazer previsões e antecipações para 24 e pela participação aqui no programa. Agradeço ao Murilo Aragão, cientista político, CEO da Arco Advice, Zeina Latif, consultora econômica, Marcos Yankee, professor do INSPER Agro Global,
Eu queria deixar aqui os meus votos de ótimo Natal para todos vocês que nos acompanham e um ótimo ano. Eu estou de férias, volto no comecinho de 2024, que seja um ano melhor. Essa é a esperança de todos nós. A vocês que nos acompanham, sim, aqui vai o meu agradecimento por esse ano todo de 2023. Até logo.